Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais dizer que fico feliz por estar aqui a falar sobre este tema, uma vez que me é um tema muito querido. Eu trabalho, como o meu colega Frederico disse, como gestora da Unidade de Apoio à Vítima Migrante e Discriminação da APAV, e, portanto, uma das temáticas que nós trabalhamos é precisamente a questão da discriminação e dos crimes de ódio, portanto, fico feliz por termos neste painel esta atenção especial a estas vítimas. Eu peço desculpa se em algumas partes da minha comunicação vou ler, mas a verdade é que tenho algum receio de me perder e de falar muito precisamente por ser um tema que me é muito querido e sobre o qual acho que há muito a dizer e sobre o qual se fala tão pouco. Começava porque me parece importante, sendo que de facto não é uma temática que seja familiar a todas as pessoas, por apresentar algumas definições de crimes de ódio, sendo que é importante frisar que não é um conceito que esteja espelhado no Código Penal, portanto não existe no Código Penal português, como não existe na maior parte dos códigos penais na Europa o crime de ódio na sua definição, e portanto existem algumas entidades que foram sugerindo definições que poderão ser utilizadas, e portanto eu trouxe-vos aqui algumas que me parecem ser úteis para que possamos melhor compreender de que é que estamos a falar quando falamos de crimes de ódio. A Organização para a Segurança e Cooperação Europeia sugere esta definição de crime de ódio, que diz que um crime de ódio será qualquer ato criminoso, nomeadamente contra pessoas ou bens. Esta questão de frisar os bens é importante, uma vez que muitas vezes vemos os crimes de ódio como diretamente e sempre dirigidos às pessoas, quando na verdade são muitas vezes dirigidas ao seu património, no qual as vítimas ou o alvo do crime são selecionados em razão da sua ligação, real ou percepcionada, pelo autor ou autora do crime, laços de afiliação, apoio a associações reais ou supostas a um determinado grupo. Existem dois elementos fundamentais que são indicados pela OSCE naquilo que consideram que deve ser a definição do crime de ódio, que é ser um crime à luz do enquadramento legal do país onde teve lugar, e que o motivo do autor tivesse por base o preconceito e, portanto, tenha sido escolhido, a vítima tenha sido escolhida intencionalmente devido a uma característica pessoal e que a associa a um grupo em relação ao qual o autor tem sentimentos negativos. Existem outras definições dadas por outras entidades e têm sido feitos vários estudos sobre a temática dos crimes de ódio. De qualquer forma, pareceu-me importante também referir a definição que o Reino Unido tem tomado como aquela que usa em vários sistemas e que foi, primeiro, que o Reino Unido é um dos melhores exemplos na Europa de países na forma como lida com os crimes de ódio, nas estatísticas que tem, na forma como apoia às suas vítimas, na forma como permite as denúncias, etc. E, portanto, pareceu um exemplo importante a referir, e esta definição que aqui está é uma definição que, embora também não corresponda ao que está escrito no Código Penal, foi estabelecida já em 2007, portanto já há algum tempo, por agências do Sistema de Justiça Criminal, entre elas o Home Office, o Office for National Statistics e o Ministry of Justice. Aqui, a definição que aceitam é esta, de que os crimes de ódio são ofensas criminais percepcionadas pela vítima ou qualquer outra pessoa como tendo sido motivadas por hostilidade ou preconceito contra alguém com base na sua característica pessoal. Há aqui um enfoque um bocadinho diferente relativamente à definição anterior, que falava sobre a escolha da vítima por parte do autor, e aqui relativamente àquilo que a vítima ou a pessoa que testemunhou percepciona como existindo um motivo discriminatório ou não. Sendo que continua aqui a haver este fator comum de ter que ser um crime à luz do enquadramento legal. Existem outros conceitos associados que são importantes referir, até porque, como disse há pouco, em vários países da Europa, na maioria, incluindo em Portugal, não existe propriamente uma definição de crime de ódio no Código Penal, portanto temos o artigo 240 que fala do crime de discriminação, nomeadamente no que tem a ver com a incitação ao ódio e à violência, e depois o agravamento relativamente a alguns crimes contra as pessoas, mas existem várias ofensas e várias formas de violência que de alguma forma não são consideradas no Código Penal, e portanto, sendo assim numa série de outros países da Europa,
outros conceitos vão sendo utilizados quando falamos destas formas de crime e de violência, nomeadamente incidentes de ódio, que serão um conjunto de comportamentos motivados pelo ódio e a discriminação que não sejam consideradas ofensas penais de acordo com o enquadramento legal do país em questão. O discurso de ódio, e aqui sim o artigo 240 reflete precisamente isto, as expressões negativas acerca de um grupo ou indivíduo que promovam a hostilidade e a violência contra este grupo, contra um determinado grupo ou uma determinada pessoa, pode ou não ser considerado crime, no caso de Portugal e a violência discriminatória, que é uma definição que nos foi dada há pouco tempo pelo European Forum for Urban Security, que fala sobre este conceito que abrange mais formas de violência, os incidentes violentos, o discurso de ódio, etc., que não se limita ao que é considerado uma ofensa criminal, e que a vítima, a testemunha ou qualquer outra pessoa percepcionem como sendo motivados por preconceito, intolerância, implicância ou ódio. Dito isto e percebendo de que é que estamos a falar quando falamos de crimes de ódio, é importante também referir a falta de estatísticas que na Europa que nos permitam perceber a verdadeira realidade desta forma de violência. Por vários motivos que têm sido identificados e que estão de alguma forma, que estamos de alguma forma a tentar corrigir. Digo estamos Europa porque de facto tem havido um esforço coletivo no sentido de uma melhoria da forma como os crimes de ódio são tratados. Não existe um registro sistemático dos crimes de ódio na União Europeia, portanto há países que o fazem, há países que não o fazem, cada país adota a sua forma de registro. Muitos países efetivamente não recolhem dados e há uma grande relutância por parte das vítimas em apresentar denúncias e, portanto, ainda menos nos permite ter a consciência da realidade destas formas de crime e de violência. Ainda assim, e não tendo a possibilidade de ter um quadro real relativamente às estatísticas, ainda assim várias entidades, ONGs, associações que apoiam diretamente as pessoas têm noção de que formas de violência com base em motivos discriminatórios são muito frequentes e que estão a aumentar em vários países da Europa e, portanto, naturalmente tornam uma preocupação crescente. Falando um bocadinho mais sobre aquilo que o nosso painel pedia que falássemos, é importante chamar a atenção para porque é que estas vítimas são vulneráveis, porque é que estas vítimas eventualmente têm necessidades mais específicas de proteção relativamente a vítimas de outras formas de violência. De facto, as agressões motivadas pelo ódio são formas de agressão com características qualitativamente diferentes das restantes formas de agressão. Por um lado, porque agridem e atacam características fundamentais da identidade da vítima. Por outro lado, porque assumem também uma função simbólica de passar uma mensagem de ódio, seja diretamente à vítima, mas de alguma forma que seja comunicada à sua comunidade, à sua vizinhança, ao grupo, às pessoas que de alguma forma se identificam e que partilham características daquela vítima. Por isso mesmo, e na altura de considerarmos e quando avaliamos o impacto dos crimes de ódio, é necessário avaliar qual é que é o impacto da motivação que o crime de ódio teve na autoimagem da vítima, por exemplo. Se eu sou atacada pela minha identidade sexual, pela minha orientação sexual, pela minha religião, pela minha cor de pele, isto tem um impacto profundo na forma como eu vivo a minha vida, como vejo a mim própria, como vejo a sociedade e o grupo no qual eu me insiro. Por outro lado, é necessário também avaliar o impacto que este ato de violência, este crime teve na comunidade, e daí este diagrama que mostra os vários níveis de impacto que os crimes de ódio têm e que, começando no centro, na vítima inicial, depois se vai alastrando às pessoas que estão mais próximas, sejam grupos de amigos, sejam familiares, sejam vizinhos, até os grupos um bocadinho mais alargados, outras comunidades que partilham das mesmas características destas vítimas, por exemplo, no mesmo país ou até no espaço europeu, e depois o próprio impacto que tem nas normas e nos valores sociais quando estas formas de crime e violência assumem uma dimensão um bocadinho maior e em muitos países passam a ter uma expressão nacional bastante preocupante.
Algumas das características que levam a que as pessoas sejam mais vulneráveis são evidentes para a maior parte das pessoas. A maior parte das vezes, quando pensamos em situações de discriminação ou de crimes de ódio, pensamos na etnia ou na raça, de acordo com aquilo que está muitas vezes referido na lei, na orientação sexual, na nacionalidade, por exemplo, mas existem muitas outras características que podem tornar as pessoas vulneráveis, nomeadamente a existência de deficiência, e a seguir com certeza falaremos um bocadinho mais, ou ouviremos falar um bocadinho mais sobre a vulnerabilidade destas vítimas, a identidade de género, a nacionalidade, o estatuto no país de refugiado, migrante, requerente de asilo, etc. E, portanto, é possível identificar algumas pessoas como mais vulneráveis que outras. E, naturalmente, sendo possível identificá-las, partiríamos do princípio que também seria necessário dar-lhes mais atenção e alguma proteção mais específica e mais cuidada, tendo em conta que as identificamos precisamente dessa forma. Ainda falando um bocadinho sobre as questões mais particulares, e têm sido feitos muitos estudos relativamente ao impacto dos crimes de ódio, está provado que os crimes de ódio, em comparação com muitas outras formas de violência, provocam mais danos psicológicos, mais probabilidades das pessoas desenvolverem determinadas patologias, nomeadamente o stress pós-traumático, dificuldades na socialização e na vivência da sua vida, alterações de comportamento e muitas vezes relacionado com aquilo que tem a ver com a vitimação secundária. Eu já falo um bocadinho sobre isso e, portanto, não só sobre o crime que a pessoa foi vítima diretamente, mas também com o posterior contacto que teve com as autoridades, com os sistemas de saúde, etc., e que acabaram por ser de alguma forma também discriminatórios ou pelo menos pouco cuidadosos com as suas necessidades. Relativamente ao impacto na comunidade, e obviamente que esta também é uma questão importante quando analisamos o impacto de um crime, e nos crimes de ódio é particularmente importante, porque de facto as comunidades, as pessoas que partilham as características ou as pessoas que defendem os valores ou as características das pessoas atacadas sofrem também um impacto que pode em determinadas situações ser quase tão grave quanto aquele que a vítima direta sofreu. E depois o impacto que estas formas de violência e de crime têm na sociedade, nomeadamente estas questões do aumento da sensação de impunidade quando os perpetradores destes crimes não são devidamente punidos, e acontece frequentemente não serem, quando existe alguma falta de confiança nas instituições governamentais e estatais para prevenir, evitar e punir estas formas de violência, ou em situações em que depois se cria alguma forma de violência retaliatória no sentido da defesa das pessoas que se tornam alvos frequentes, e é o que acontece em muitos países da Europa. É importante ainda referir o reduzido número de denúncias, até porque parece-nos que acontece muito também em consequência de algumas falhas no sistema judicial. Existe pouca esperança por parte das vítimas em que haja resultados efetivos quando fazem uma denúncia de uma situação deste género. Previamente e às vezes até depois de tentarem fazer uma denúncia, existe em geral um desconhecimento dos direitos e dos serviços de apoio, mas não só por parte das vítimas, também por parte dos próprios serviços, e portanto aquilo que a diretiva nos indica de as vítimas terem direito a serviços de apoio e terem direito a serem informadas sobre estes serviços de apoio no primeiro contacto que têm com as autoridades relativamente às vítimas de crimes de ódio, falha muitíssimas vezes. A falta de confiança nas autoridades, que muitas vezes também advém do facto de não só haver falta de informação, como lhes ser muitas vezes indicada a impossibilidade de fazer uma denúncia porque determinada situação não é crime, segundo o Código Penal, ou eventualmente o facto de serem muitas vezes vítimas de discriminação também por parte das próprias autoridades. Há alguma falta de sensibilização e de compreensão dos profissionais relativamente à discriminação e aos crimes de ódio, e daí ser tão importante falarmos sobre isso hoje e continuarmos a insistir nestas questões. Algumas outras, e podia dizer vários outros motivos pelos quais as denúncias são tão reduzidas. Algumas questões que têm a ver com dificuldades da própria pessoa face ao sistema e ao país onde vive, nomeadamente se tratarem de migrantes, turistas, refugiados, e que não falam a língua do país onde estão e, portanto, por barreiras linguísticas têm esta dificuldade. O medo de retaliação, etc., mas
é importante, de facto, referir todas as questões que têm a ver com o sistema e algumas falhas do sistema, porque essas é que nós eventualmente poderemos tentar melhorar. Relativamente ainda a esta questão das necessidades especiais das vítimas, de facto, e sei que hoje de manhã falaram especificamente sobre vitimação secundária, tenho pena de não ter podido assistir, mas nas vítimas de crimes de ódio é particularmente relevante e devia ser uma preocupação especial o evitar das situações de vitimação secundária, que acontece desde o primeiro contacto com as autoridades e os profissionais de apoio à vítima, e que acontece por várias razões, seja pelo desrespeito ou falta de conhecimento sobre algumas características fundamentais da vítima. É possível pensarmos em exemplos, por exemplo, se falarmos da comunidade LGBT, de pessoas com identidades de género diferentes daquelas que são consideradas a norma e que no seu primeiro contacto com as autoridades não são compreendidas, não são respeitadas, e eventualmente isso leva a que nem sequer haja uma correta identificação do motivo do crime. E, portanto, se este contacto é insensível, com certeza que esta vitimação secundária acontece. Existe, de facto, então, por causa destas questões, pelos problemas com que o sistema se debate, também relativamente, às vezes, ao não cumprimento daquilo que seriam os direitos das vítimas, por exemplo, as pessoas terem que repetir as declarações perante diferentes autoridades muitas vezes, no que é particularmente referente aos crimes de ódio, fazerem-no e depois não se chegar efetivamente a lado nenhum, seja, e aqui especialmente no que se trata da violência discriminatória, o facto dos próprios profissionais envolvidos muitas vezes poderem também partilhar alguns dos estereótipos e preconceitos e, portanto, voltarem de alguma forma a vitimar aquela pessoa que procura ajuda. De uma forma mais concreta, falando sobre as questões relativas à legislação e ao direito das vítimas, começar por falar sobre aquilo que a Diretiva 112/29 do Conselho sugeria relativamente aos cuidados especiais a ter quanto às vítimas de crimes de ódio. De facto, a diretiva estabelece um conjunto de direitos mínimos relativos a todas as vítimas de crime, independentemente da sua nacionalidade, do seu sexo, da sua orientação sexual, etc. E estes direitos dizem respeito a acesso a serviços de apoio, a gozo de direitos processuais básicos, ao direito a ser ouvido, ao direito a acesso a serviços de interpretação e tradução, entre outros, com os quais, obviamente, vocês estão familiarizados. É importante referir que a diretiva tinha referências expressas às vítimas de crimes de ódio e, portanto, aconselhava que os Estados, quando transpusessem a diretiva, tivessem especial atenção ao tipo, natureza e características destes crimes e concluindo, portanto, que as suas vítimas tinham necessidades de proteção específicas por estarem em maior risco de serem sujeitas a situações de vitimação secundária repetida, de intimidação ou de retaliação. Foi por isso, precisamente, que a diretiva sugeriu que estas medidas especiais de proteção fossem tomadas em conta nas duas vertentes em que habitualmente são, durante as investigações criminais, com o objetivo, obviamente, de garantir um ambiente mais favorável e que causasse menor grau de ansiedade à vítima no seu contacto com as autoridades de investigação criminal, o que, de acordo com aquilo que eu já disse anteriormente, infelizmente, frequentemente não acontece. E o segundo tipo de medidas que tinha como objetivo o confronto, evitar o confronto com o agressor, prevenir eventuais ofensas físicas e psicológicas daí resultantes e salvaguardar a privacidade das vítimas. O que aconteceu quando se transpôs para a legislação portuguesa relativamente ao Estatuto da Vítima, foi que não houve nenhuma referência expressa a vítimas de crimes de ódio. O Estatuto de Vítima não consagra este conceito de avaliação individual das necessidades das vítimas, também relativamente às vítimas de crimes de ódio, no mesmo sentido que a diretiva indicava que deveria fazer, e, portanto, não prevê uma cuidada apreciação das necessidades particulares destas vítimas,
e, em consequência, não lhes confere uma proteção especial que a diretiva previa que elas careciam e que, portanto, aconselhava que os Estados tivessem esse cuidado. Algumas recomendações, e para não me alongar muito mais, tem-se tornado óbvio para quem tem trabalhado, estudado e dado atenção às questões dos crimes de ódio que é necessário melhorar as respostas do sistema de justiça criminal e dos serviços de apoio à vítima de crimes de ódio. Por um lado, inicialmente, incentivar as denúncias, incentivar implica, de alguma forma, corrigir várias das falhas que referi anteriormente e também identificar corretamente as vítimas de crimes de ódio e o motivo discriminador subjacente à prática do crime, sendo que esta é uma das falhas frequentes quando se trata de vítimas de crimes de ódio, quando as pessoas se dirigem às autoridades, referem um motivo discriminatório para o crime de que foram vítimas e este pura e simplesmente não é registado e, portanto, não é tido em conta na fase de investigação e depois ao longo de todo o resto do processo. Algumas agências têm vindo a fazer recomendações específicas relativamente à forma como os Estados podem melhorar a resposta aos crimes de ódio e o apoio às suas vítimas. Aqui trouxe-vos alguns exemplos que são recomendações da Agência Europeia dos Direitos Fundamentais relativamente às vítimas de crimes de ódio, que sugere que se faça uma abordagem mais abrangente e coordenada, com vista à criação de serviços de apoio a vítimas de crimes de ódio, ir ao encontro das vítimas e incentivá-las a participar dos crimes, introduzir infrações específicas por crime de ódio no direito penal, e obviamente que esta pode ser uma dificuldade, ainda assim a nossa legislação permite-nos fazer muito mais do que aquilo que nós estamos a fazer. Apresentação de denúncias por terceiros, sobretudo quando se torna tão complicado para as vítimas muitas vezes fazê-las. Assegurar que os motivos de preconceito não sejam esquecidos na avaliação das necessidades de proteção das vítimas, o que tem acontecido frequentemente, e sensibilizar os profissionais, agentes de polícia, procuradores e juízes, através de uma formação abrangente sobre crimes de ódio. Há outras recomendações, estas são recomendações do European High Level Group on Combating Racism, Xenophobia and Other Forms of Intolerance, e que fala de uma questão que também é muitíssimo importante, que é a recolha de dados relativamente a estas situações, para que possamos efetivamente ter uma perspectiva da realidade da discriminação e dos crimes de ódio na Europa e em Portugal especificamente, de forma a que, em consequência, possamos prestar mais atenção a estas vítimas e lhes possamos dar um apoio mais efetivo. Para terminar, gostava só de referir um projeto que a APAV tem a decorrer até ao final deste ano, o projeto Hate No More, ou Ódio Nunca Mais, em português, e que tem como é um projeto coordenado pela APAV, com financiamento da Rights, Equality and Citizen Justice Program da União Europeia, e que temos como parceiras entidades de outros países. O objetivo é precisamente este, é reforçar as capacidades de resposta dos profissionais do sistema de justiça criminal e dos serviços de apoio à vítima, relativamente às vítimas de crimes de ódio, e, portanto, temos vindo a desenvolver materiais de formação, um manual de procedimentos que estará disponível em breve para todos, e iniciamos já algumas sessões de formação e de sensibilização junto destes profissionais específicos, portanto, magistrados, professores policiais e técnicos de apoio à vítima, no sentido de caminhar mais rapidamente e mais eficazmente para melhores respostas a estas vítimas. Obrigada. E estou disponível depois para questões que tenham.